Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 251 do seu podcast favorito de velocidade, hoje para falar do Grande Prêmio da Bélgica, a Fórmula 1 de volta, né? A Fórmula 1 emocionante, aquele campeonato disputado até o fim. Isso foi em 2021, né? Porque esse ano nós voltamos àquela velha estaca zero de tentar adivinhar em qual corrida que o campeonato vai ser decidido, né? Vamos ver se a gente consegue fazer esse exercício aqui até o final do programa. Chamando já o grande Adalto, que já vai aparecer aqui. E aí, Adalto, o que está dominando mais? É o carro da Red Bull ou é o Max Verstappen? Eu fiquei na dúvida, porque ele largou lá atrás, passou todo mundo, ainda chegou um monte de segundos na frente do Pérez, que tem o mesmo carro, então também não é só que o carro é espetacular, né? Grande Bruno Aleixo, grande Fábio Campos, grande Red Bull e grande Vespa. Eu acho que, como sempre, para mim é a combinação do piloto com o carro, né? Nesse caso aí, ainda mais assertivo ainda, porque a Red Bull está fazendo um carro, está atualizando o carro, ele está ficando cada vez mais traseiro, está ficando cada vez melhor pro Verstappen e cada vez pior pro senhor Sérgio Pérez, que, coitado, não está vendo a cor do Verstappen. Né? Nossa, pelo menos está completando as dobradinhas, né? Já é alguma coisa. É isso aí. Bom, tá chamando também o Fábio Campos, eu tenho que dar o braço a torcer, né? Porque o Fábio Campos falou que nunca existiu o campeonato, eu achei que ele estava exagerando, mas ele tem razão, né? Nunca existiu mesmo, né? O senhor é muito bondoso com o Flávio. Eu sou. Nossa, achei que você ia falar outra coisa. Graças a Deus você falou bondoso. Dá para ver que vocês são amigos desde criança. Não. E aí, seu Fábio Campos? E essa Fórmula 1 aí? A gente avisou aqui. Aliás, vamos falar aqui pro ouvinte, né? Antes do Fábio Campos falar. A gente avisou você que ficou aí xingando. Porque esses caras têm que ser punidos, né? Falando do ano passado, das brigas e tal. Falou assim: olha, o normal da Fórmula 1 não é o 2021. O normal da Fórmula 1 é aquele 2020, 2018, 2019, né? Aí, tá aí, ó. Voltamos àquele patamar de novo, não é isso, Fábio Campos? É isso aí, olá para você, Bruno Aleixo. Tem uns probleminhas de áudio aqui, espero que estejam corrigidos. Olá para você, olá para o Adalto, olá para o ouvinte que gosta, né, do nosso debate aqui, sempre tentando levar uma discussão de qualidade e com um enorme desafio de fazer essa edição de hoje, né? Porque acabou a corrida, eu cocei a cabeça e falei agora, como é que nós vamos explicar o que aconteceu? Temos que ir atrás, temos que explicar, porque o que aconteceu foi absolutamente fora da casinha, né, para usar uma expressão aí que as pessoas gostam de usar, né? Campeonato, eu já até coloquei no Twitter, o campeonato ele nunca existiu. A partir do momento em que você pega da Austrália em diante, e as três primeiras, né, Bahrein, Arábia Saudita e Austrália, o Verstappen quebrou duas vezes. Mas a partir da Austrália, a partir de Imola, né, depois da Austrália para cá, Verstappen marcou 259 pontos contra vou até pegar certinho, 115 do Leclerc. 259 a 115, é a tabela de lá para cá. Isso implica uma diferença de 144 pontos. 144 pontos em 11 provas são 13 pontos por prova, arredondando aqui uns décimos. 13 pontos por prova é a diferença do primeiro para o quarto colocado. Então, quem está chegando em primeiro e quem está chegando em quarto não estão disputando a mesma coisa, não estão com o mesmo objetivo. A média, claro que eu estou falando de média, mas quem abre a diferença de primeiro para quarto por corrida não é uma disputa de campeonato. Uma disputa de campeonato nunca existiu. Você foi até maldoso em lembrar 2021, porque 2021 também é a exceção da exceção, né? É o suprassumo da beleza de um campeonato, da disputa, da intensidade, enfim, aquilo que a gente sempre fala aqui. Agora, a gente tem que quebrar a cabeça mesmo para analisar o que aconteceu na Bélgica, porque o que a gente viu altera perspectivas, altera até, enfim, como eu sempre digo, percepções. Eu não acho que vai ser todo final de semana daqui para frente, como foi em Spa, até porque, se for, vai ser uma enorme decepção. Eu dizia ontem, né, o que aconteceu nesse domingo é como ver um jogo de futebol que termina 10-1, 11-0,
É uma coisa que de vez em quando é engraçado, de vez em quando é divertido, de vez em quando, mas imagina se acontecesse todo final de semana. Imagina se acontecesse isso no futebol. Perde a graça. Não pode perder a graça. Com esse carro eu não esperava que isso acontecesse, embora eu sempre diga, né? Carro novo não é garantia nenhuma de equilíbrio de forças. É garantia, deveria ser, de ultrapassagens. Mas estava lá, o DRS fazendo o seu enorme papel quando foi liberado na Bélgica. Então, Bruno, vamos entrar, vamos mergulhar, vamos analisar, porque o cara ser mais rápido em todos os 3 setores, com a facilidade que foi, né? Acho que ganhou a corrida por causa da Rouge, porque a técnica para se fazer o Rouge, para se configurar os carros mais altos, para mim foi decisiva, mas é assunto para a gente entrar ao longo dessa edição, que nós temos, eu tenho certeza, além de Verstappen e Red Bull, eu tenho certeza que temos muito assunto. Muitos assuntos. Se a gente tirar Red Bull, Verstappen, Mercedes e Ferrari, tem o Ocon, hein? O Ocon merece honra da casa. Grande Ocon, hein? Vocês aqui, vocês são sensacionalistas. Lá vem ficam ele, falando, né? Que o Ocon, o Ocon foi lá e fez uma ultrapassagem igual do Mika Hakkinen, rapaz. Não foi igual. O Mika Hakkinen não tinha DRS? Não tinha, mas isso é um detalhe bobo. Não foi igual. A do Hakkinen foi por dentro, a do Ocon foi por fora, não tem nada a ver. Faz tudo a ver, e a do Ocon foi mais bonita ainda. Não, o Ocon passou o Vettel com a asa aberta, o Hakkinen não tinha nada. A disputa do Ocon... Aliás, o Ocon fez 2 ultrapassagens duplas, porque ele fez uma na Buzz Stop também, por isso que ele merece. Eu achei até mais bonita da Buzz Stop. Eu também achei. Buzz Stop mais bonita. Mas a dividida de freada dele com o Gasly, que, para a alegria do Adalto, pode ser companheiro dele... isso está na pauta. Não adiante, a pauta está na pauta. Então vamos lá. Os nossos twitters estão aparecendo. Você está dando como certo, né? Tá certo. Não estou dando como certo. Agora falou, agora vai responder. Não estou dando como certo, não. Mas é a maior. Não tem assunto mesmo, que a gente está trazendo o Gasly aqui para a primeira pauta do programa. Largou do box, não foi? Largou do box, Sim. Puta corrida. Foi boa. Os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu, @BrunoAleixo80, do Adalto, @AdaltoRacing, e o do Fábio, @CampusFB. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir os conteúdos. E agora tem Fórmula 1 aí para frente, aí, bastante corrida, né? Para tirar o atraso e o pessoal aproveitar aqui os conteúdos do canal. Sobre a corrida do Max Verstappen, deixa eu falar uma coisa aqui. O Rubinho, que sempre participa aqui com a gente, né, ali pelas mãos do Fábio Campos, né? O Rubinho resolveu comentar a corrida no Instagram dele. Ele foi comentando ao vivo, né? E o Rubinho tem um conhecimento de comportamento de carro que é diferenciado, né? Ficou 19 anos, né, na Fórmula 1, o cara entende muito. E ele falou um negócio interessante. Ele falou assim, olha, às vezes o carro, a gente fala assim, o carro é melhor que o outro. Mas aí você vai olhar no setor, assim, né? Às vezes o carro não é o mais rápido e tal. O que faz um carro ser mais rápido que o outro? Muitas vezes são coisas que a gente não pensa. Por exemplo, um carro às vezes consegue seguir o outro de perto e não sofrer tanto com a turbulência quanto o outro. E ele acha que esse é o caso da Red Bull. Por que ele acha isso? Porque o Verstappen ultrapassou todo mundo com uma facilidade absurda, enquanto o Leclerc, que também tem um carro rápido, porque a Ferrari não é lenta, a Ferrari é rápida, demorou um tempão para passar os mesmos caras, né? Então, ele falou que a Red Bull conseguiu atingir um nível de perfeição tão grande que ela é rápida nos setores, ela é rápida de reta, ela é rápida na curva e ela é rápida atrás dos outros carros. Então, realmente, ficou um negócio meio imbatível. Por isso que eu não sei se o Fábio Campos não sabe como vai ser as próximas corridas, se vai ser esse domínio. Eu não sei, não. Estou achando que o Verstappen vai ganhar todas as corridas até o final do ano. E aí, Adalto? Eu acho que tem uma boa possibilidade de acontecer isso. Não estou dizendo que vai acontecer, nem que é a maior possibilidade, mas existe uma boa possibilidade de acontecer isso. De ele ganhar não com essa facilidade, não largando de 14º, como ele largou, né? Mas se ele não tiver mais punição, provavelmente ainda talvez tenha uma, né, de motor, mas se não tiver mais, e largar ali da primeira fila ou segunda fila, eu acho que ele tem chance de ganhar todas as corridas. Tinha falado isso antes, né, no último Loucos, antes dessa corrida, lembra? Uhum. Até falei, acho que o Vettel ganhou, o Verstappen pode ganhar, entendeu? O Vettel ganhou em 2013, exatamente com a Red Bull, exatamente depois das férias, né? O Verstappen, na minha opinião, é muito mais piloto do que o Vettel,
E a Red Bull, neste momento, tem um nível de domínio sobre os outros como tinha em 2013, no segundo semestre. Então, é por isso que eu acho que o Verstappen pode sim ganhar todas as corridas. Principalmente se ele não for punido. Se ele for punido em alguma, pode ser que nessa, depende da pista, pode ser uma pista que não seja muito favorável, ou algum outro carro esteja bem também e largue lá na frente, aí fica difícil ele ganhar. Mesmo assim, não é impossível. Mas se não for isso, ele tem chance sim de ganhar todas as corridas, porque casou demais o carro com ele. O carro está exatamente como ele gosta. É o mesmo caso do Vettel. O carro de 2013 era o carro que o Vettel queria guiar. Era aquele carro com a traseira totalmente pregada, a frente meio solta, né? E casava demais com ele muito confiante. Hoje você vê isso exatamente no Verstappen. Ao contrário, né? Com a frente totalmente pregada e a traseira solta. E ele ele tá num domínio sobre o carro que poucas vezes a gente viu, né? Essa corrida me lembrou muito o GP do Brasil do ano passado com o Hamilton, que também passou todo mundo sem tomar conhecimento. Como o Verstappen, passou todo mundo, não tinha disputa. Não teve uma disputa o Verstappen. Não. Zero disputa. Nem no começo, quando ele passou sem DRS, né? Que ainda não tinha liberado, né? Nem ali teve disputa, né? Nem aí. Se eu não me engano, ele passou antes do DRS, ele largou em 10º, já estava em 8º. Foi. Quando liberou o DRS, ele já estava em 7º. Quer dizer, ele já passou um monte de carro sem DRS. Entendeu? Então, não esquece o DRS, entendeu? Ele usou o DRS depois. Mas antes do DRS, ele já passou uma porrada de gente, assim, sem disputa. Aí é que tá. Sem disputa. Chegava e passava. Parecia outra categoria. Então, eu acho que tem sim. E vamos discutir, vamos debater depois por quê. Né? Eu tenho algumas informações novas, muito interessantes. Somente uma delas. E aí, Fábio? Pois é, Bruno, vamos lá. Eu acho que eu não vou mais ou menos na linha de vocês, não. Eu não acho que isso vai se repetir dessa maneira durante o ano. Eu acho que houve um casamento ali de circunstâncias, né, que nós vamos entrar. Repito, eu acho que o fator Rouge, o fator levantar o carro, tem a diretiva técnica que nós temos que conversar também. Tem várias perspectivas dessas para a gente analisar. Mas é uma vitória que você não imagina. Por exemplo, ontem eu fui perguntado lá no café se a Ferrari não pode fazer dobradinha em Zandvoort pelo estilo da pista. Pode, claro que pode. Mas como que você prevê uma coisa dessa depois de um domingo como esse? Né? E o mais interessante é que já era notável antes da corrida começar. Né? Você já tinha pista sexta-feira, já tinha indicativos que alguns jornalistas colocaram na sexta-feira. Sábado, acho que meio que sacramentou. Você via os adversários falarem, o Russell falou, ele pode ganhar, mesmo largando de 14º. Ele não largou de 14º na prática, ele largou de 13º, porque o Gasly convenientemente saiu ali da frente dele. Então, na verdade, a posição dele é 13º. O grid ali, 14º, mas, enfim, 13º na prática. Quando um piloto, não é, Bruno, faz o que ele fez, quando um piloto abandona o Q3 no meio, desiste de fazer a última volta do Q3, simplesmente porque não precisava. E mesmo assim larga 0,6, mais de meio segundo à frente do seu adversário mais próximo, você já identifica que não tem disputa, né? Você já vê que a corrida acabaria, se ela tivesse 22 voltas, metade, o Verstappen teria vencido. Se o Verstappen tivesse largado dos boxes, ele teria vencido. Se o Verstappen tivesse largado de último, ele teria vencido. Tivesse largado de Monza, né? Lá de Monza. Se ele tivesse largado... Não precisava de 22 voltas. Ele estava em primeiro na 12ª volta. 12ª ele não tinha parado, o Sainz tinha parado. Eu coloco 18ª como a liderança pura. Né? A liderança, ele chegou a estar em primeiro na 12ª volta, mas eu coloco 18, na volta 18, a liderança pura. Mas em 12, 18, é detalhe perto do que ele fez. O cara que faz os 3 melhores setores na Bélgica é absolutamente destacável, porque os melhores, a Bélgica é a pista com setores mais diferentes, ou uma das pistas
em que não o primeiro e o terceiro, o primeiro setor e o terceiro são reta pura, né? Até porque o Rouge deixou de ser V e ficou mais U. Ela foi achatada. Não, explica, eu não entendi nada isso aí. Ela foi mais achatada na parte inferior dela, onde justamente o carro fazia o mergulho, ela foi levemente levantada ali naquela parte inferior. Possibilita os carros de fazer em pé embaixo, o que eu lamento, né? Eu não acho que deveria ser esse Não que ela foi mexida por causa disso, né? A pista foi já fazia de pé embaixo há muito tempo. A pista foi toda mexida para receber provas de moto. Não é exatamente MotoGP, mas de moto de alta performance. E aí os carros, por essas mudanças, os carros fazendo ao Rouge de pé embaixo. Eu esperava que com esse carro isso pudesse mudar, mas somando todas essas digamos, alterações, não mudou, isso acabou não mudando. Então o cara ele faz a La Russe e vai até o final do setor de pé embaixo. O setor 1 e 3 são muito parecidos, mas o setor 2 não. O setor 2 é muito diferente, ele tem uma exigência aerodinâmica muito maior. Então ver a Red Bull fazer o tempo mais rápido nos 3 setores é impressionante. Em outra pista, talvez possa não ser, sei lá, numa Mônaco da vida, talvez possa não ser. Em Spa é impressionante. Se fosse assim todo final de semana, Bruno, a Fórmula 1 teria um sério problema de audiência. Não adiantaria Drive to Survive, não adiantaria promoção. Eu ia falar isso. Porque isso eu fico até preocupado. Nada contra o Verstappen, repito, é para admirar, é para gente, sem dúvida, ele bota uma vitória no currículo dele que ele não tinha, que é uma super vitória vinda de trás, que aí você tem o Senna, você tem o Hamilton, você tem o Jim Clark, os caras têm nos seus currículos super vitórias vindo de trás. O Verstappen agora tem. O Verstappen passou a ter. A gente está vendo, né, Bruno, aquilo que a gente ficava imaginando, né? Poxa, imagina esse cara com um carro bom. O que esse cara vai fazer? A gente está vendo o que esse cara faz. A gente está vendo o que esse cara consegue extrair, o que esse cara consegue fazer. Mas, enfim, coisa, a gente ainda tem muita coisa para falar, né? Você estava falando essa coisa de fazer o Rouge de pé embaixo. Uma outra curva que me deixou muito impressionado nessa corrida, eu estava reparando nas onboards, é aquela curva 12, que é eu não sei o nome dela, para a esquerda. Duas pernas. Não é 12, é 10 e 11. São 10 e 11. 10 e 11. Praticamente pé embaixo. Sim. Praticamente pé embaixo aquela curva sendo feita. Eu fiquei, assim, horrorizado. Uma tiradinha na entrada, depois cravo. Exatamente. Aquela me impressionou mais do que o Rouge, porque o Rouge já está sendo feita de pé embaixo há mais tempo. Agora, essa eu fiquei realmente impressionado. Quer dizer, no ano que vem, talvez já estejam fazendo ela de pé embaixo também. Começa a ficar o circuito que a gente gosta tanto, né, da Bélgica, que aliás renovou, né? A gente estava discutindo aqui se ia continuar ou não, renovou para mais um ano, né? Mas renovou, né? Já é pista reserva, tá? Para a Liberty, tá? Só ficou no calendário porque a África do Sul muito provavelmente subiu no telhado, porque Bélgica está sendo tratado como não deveria, como pista substituta. Que começa a ficar meio com desafio menor, né? Porque começa a fazer tudo em pé embaixo e você... Exatamente, isso que eu estava dizendo. Eu me lembro muito bem do Heikki Kovalainen contando que ele, em 2008, virou para o Hamilton e falou, vamos ver quem faz a Rouge de pé embaixo antes do outro, vamos ver quem consegue desenvolver, diz o Kovalainen, que o Hamilton foi lá na primeira e fez, e acabou a aposta. Mas existia justamente isso, quem vai conseguir, quem não vai conseguir. Agora, perdeu-se o desafio, né? Exatamente. Ô, Adalto, e essas informações aí que você falou que tem da Red Bull? Então, acho que a informação principal é o seguinte, a Red Bull, ela começou o ano com um assoalho, que esse assoalho depois ele sofreu umas alterações, esse primeiro assoalho. Só que hoje a Red Bull tem 5 assoalhos. 5. O quinto foi esse novo agora de Spa. Um assoalho novo. Então, ela tem 5 assoalhos para usar, dependendo da pista. Então, porque nessa pista, o que aconteceu? Por causa da Rouge, mesmo dando essa achatada, o carro ainda dá uma... Isso. O carro ainda tem a tendência de bater muito forte no chão ali. Ficou até a marca, né? Por isso que eu falei, né? O fator Rouge é fundamental para analisar o que a Red Bull fez. Então, que eles tiveram que levantar um pouco o carro. Todos eles tiveram que levantar o carro. Teve carro que só levantar 6 milímetros. É muito 6 milímetros. Não, o importante é 6 milímetros. No caso de Fórmula 1 é muito. No caso de Fórmula 1 é muita coisa.
É muita coisa. Não é centímetro, é milímetro. Um pouquinho mais de meio centímetro. É uma coisa ridícula. Mas isso tira downforce, porque o assoalho hoje, que é o grande gerador de downforce do Fórmula 1, né? Uhum. Ele é a peça mais importante não só por gerar downforce, mas por não gerar arrasto. Então, todas as outras peças no Fórmula 1 que geram downforce, eles geram arrasto quase na mesma proporção. Né? Esse é o grande desafio de todos os engenheiros. É você gerar downforce com o menos arrasto possível. Né? Só que é difícil isso, é muito difícil. Né? Porque toda peça que gera downforce gera arrasto também. O assoalho não, ele gera pouquíssimo arrasto. Quase nada. Então, o grande segredo dos carros de Fórmula 1 hoje, nesse ano, é o assoalho. Uhum. A Red Bull tem 5 já. 5. Um para cada tipo de pista. E pode trocar? É lógico que pode. Ah. Lógico que pode. Ela já vai, por exemplo, eles vão agora para Zandvoort com um desses assoalhos. Eu não sei com qual deles. Mas um desses assoalhos que já está. Esse assoalho aqui, ó, vamos chamar de 1, 2, 3, 4, 5. O assoalho 3 é o melhor para Zandvoort. Então já vai montado o assoalho no carro para lá, entendeu? O carro já vai montado com esse assoalho. Monza não vai servir o assoalho da Holanda, de Zandvoort. É outro assoalho. Entendeu? Então, aí que tá. Eles estão fazendo assoalho para cada tipo de pista e para cada acerto de carro. Porque nessa pista, assim como na Hungria, que eles andaram com o carro mais alto, na Hungria andaram com o carro mais alto por causa da chuva. Né? E aí andaram o carro mais alto principalmente por causa da Eau Rouge. Então, eles têm, por exemplo, para andar com o carro mais alto, eles já têm 2 assoalhos diferentes. Porque da Hungria já foi um assoalho feito só para a Hungria. Que era um assoalho para andar com o carro mais alto. Entendeu? Só que eles achavam que essa pista, por ser muito mais de alta, aquele assoalho não servia, apesar de ser mais... Então eles fizeram um outro assoalho, o Adriano Newey desenhou um outro assoalho para essa pista, já tinha desenhado, né? Um outro assoalho para essa pista. Então, isso aí, essa informação que eu não tinha, não tem, quem passou foi o Mate, essa informação, para mim, ela foi, assim, ao mesmo tempo excitante, né, para você ver como os detalhes continuam fazendo toda a diferença na Fórmula 1, mas, ao mesmo tempo, foi meio broxante, porque eles vão ter assoalho que vai se adaptar a todas as pistas. Entendeu? Então, é complicado isso. Você fala no sentido de que a perspectiva é que o desempenho deles vai ser desse tipo em todas. Eles têm uma perspectiva de ótimo. Eles nem esperavam tanto desempenho como tiveram agora na Bélgica. Né? Não esperavam esse desempenho absurdo que tiveram. Mas eles tinham muita convicção, que eles iam ganhar a corrida. Entendeu? Que eles iam ganhar a corrida. Só não esperavam que fosse tão fácil assim. Né? Largar de 14º, em 12 voltas já está em primeiro. Então, não esperavam isso. Mas, de qualquer maneira, eles têm uma perspectiva de ganhar todas as corridas. É possível ganhar. Não estou dizendo que vamos ganhar, mas é possível ganhar. Vamos correr para ganhar. E o Verstappen, realmente, ele não vai administrar, entendeu? Ele quer ganhar tudo. Exato, porque essa é a motivação dele, é ganhar tudo, entendeu? Então, existe essa possibilidade mesmo. Tecnicamente, eles são capazes de fazer isso. O Verstappen é capaz de fazer isso. Estamos vendo que ele é capaz de fazer isso desde o ano passado. Né? Então, fica difícil. A próxima agora, realmente, a Ferrari tem tudo para andar muito melhor do que andou em Spa. Mas esse muito melhor, não sei se esse muito melhor é o suficiente para ganhar do Verstappen, entendeu? Fica aí a pergunta. Isso aí. Ô, Fábio, você quer falar mais alguma coisa da Red Bull ou podemos passar para o outro assunto aqui? Quero falar bastante coisa.
Não, primeiro, assim, eu queria perguntar para o Adalto por que o assoalho não aparece, então, na lista da Red Bull de atualizações que tem que ser divulgadas na sexta-feira para a FIA. Porque esse não é assoalho... atualização. O assoalho, eles já têm o assoalho. Então não é um assoalho novo para Spa, é um assoalho adaptado para Spa, só para deixar claro. Porque se é um assoalho novo, teria que estar na lista de atualizações das equipes. Eu estou até conferindo aqui. O que eles têm são 5 assoalhos utilizáveis. Eles têm 5 assoalhos utilizáveis, diferentes. Agora, como é que eles montam esse assoalho? Você pode, por exemplo, você pode fazer uma parte plana e montar aquelas canaletas em cima dessa parte, por baixo dessa parte plana. Sim, é um assoalho adaptado para a Bélgica. É só isso que eu queria deixar claro. Eles adaptaram um assoalho deles para a Bélgica. Isso. Na próxima corrida, você tira aquelas canaletas, põe outras canaletas na mesma parte plana, aí você tem outro assoalho, entendeu? Então, basicamente isso. É uma das razões que o Binotto está quase acusando, sugerindo aí, no mínimo sugerindo, que a Red Bull já estourou orçamento, entendeu? Sim. Tanta coisa nova que eles têm, tanto assoalho diferente. Isso aí é uma coisa que é preocupante, eu já falei isso aqui no Loucos, como isso vai ser monitorado, se isso vai ser realmente enforçado pela FIA, né? Se isso vai ser, enfim, como que isso vai ser colocado, o limite de orçamento é uma preocupação que eu tenho enorme. Mas enfim, não vamos deixar para entrar nisso lá na frente. A análise que eu faço nessa linha, Bruno, eu concordo, a questão da Rouge foi vital. Se não tem a Rouge, você não tem essa compressão, você não precisa levantar o carro tanto. Era outro jogo, e eu acho que isso fez muito bem para a Red Bull, por quê? Porque a Red Bull sabe correr com o carro levantado. Está no DNA da Red Bull. A Red Bull fez isso. Quanto tempo nós falamos aqui de reiki? Reiki, levanta, trazer a Red Bull mais alta, consegue. Isso explica muito do que eu falei, de ser mais rápido nos 3 setores. Porque se você domina essa arte de outros levantarem, perderem, e você não perde tanto, ou você não levanta tanto, que é uma coisa que o Gary Anderson explicou até com desenhos, como isso aí que o Adalto está falando, adaptações nas pontas do assoalho, nas extremidades, que é o segredo, e o Gary Anderson, ele analisa... Gary Anderson, para quem não sabe, é engenheiro de Fórmula 1, trabalhou anos na Jordan, e, enfim, é uma opinião que eu respeito, embora nem tudo que ele diga eu concordo. Mas ele analisa muito bem, porque a análise dele é de que a Red Bull não precisa levantar tanto quanto as outras. Ela pode levantar menos, porque ela consegue lacrar nas suas extremidades. Por isso ela não sofre porpoising, porque ela consegue administrar isso. Ela consegue baixar e quando precisa levantar, ela não consegue. Ela não precisaria, vou colocar nessa condicional, que é uma coisa que o Gary Anderson escreve, não é uma informação oficial, mas ela não precisaria levantar tanto. Também faz sentido, faz todo sentido. Mas mesmo tirando o Gary Anderson, essa informação dos carros mais altos, informação confirmada, muito por causa da Rouge, porque você tem que evitar. E aí eu vou bater lá na diretiva técnica da FIA, daqui a pouquinho eu vou chegar lá. Mas o fato da Red Bull ter um domínio de um carro mais alto, de saber jogar, é outro carro, é outra propriedade, mas os caras, eles trabalharam anos tirando a aerodinâmica, tirando a eficiência de um carro com um carro alto, com a traseira muito alta. Se você for analisar, é um contrassenso. Né? Você levantar um carro de Fórmula 1, isso vai te prejudicar. Não, os caras, ou o cara, né, chamado Adrian Newey, conseguiu trabalhar com isso com uma eficiência enorme. Então chegou numa pista em que foi preciso levantar, pode ter sido esse o segredo. Tem uma enorme chance de ter sido esse o segredo. Tomara, eu diria... É quase o que aconteceu na Hungria também, que ele largou em 10º também, com o carro mais alto. Eu digo assim, tomara que seja esse o segredo. Porque aí a gente pode ter campeonato. Não de pontos de disputa de campeão, não, mas para a gente possa ter o que a gente vinha tendo até agora. Né? Uma Red Bull que ganha, eficiente, mas as corridas não eram dadas para a Red Bull. Como essa corrida era dada da Red Bull. Enfim, já estava, como eu falei, antes da corrida começar, já estava desenhado o domínio da Red Bull. Mas aí, Bruno, eu acho que é importante a gente conjunturar com o ouvinte, dividir com o ouvinte, ressaltando que é apenas uma conjuntura, que é o fato da diretiva técnica, que nós falamos aqui. A nova mudança de não deixar com que os assoalhos sejam tão flexíveis, de os carros não poderem mais desgastar a prancha, a placa de baixo. Aí, o que é? Uma tendência natural, o Albon admitiu que a Williams fez isso. Uma tendência natural é subir um pouquinho os carros, pelo menos a princípio, pelo menos como medida reativa. E aí, se todos os carros sobem, será que isso não pode beneficiar mais a Red Bull do que outros? Todo mundo achando que ia prejudicar.
a gente não tem essa resposta só por uma corrida. Eu vou repetir a palavra. Isso é uma conjuntura que a gente pode tentar desenhar aqui. Duas corridas, Fábio. Hungria também. Eu acho que beneficia a Red Bull. Eu falo uma corrida com a nova regra. Eu falo uma corrida com a nova exigência da FIA. A regra, tem uma corrida. Se, eu estou repetindo muito bem essa expressão, se a diretiva técnica fizer com que muitos ou a grande maioria tiver que subir os carros, a Ferrari reclamou demais da diretiva e a Ferrari foi muito mal na Bélgica. Tirando a Super Red Bull, a Ferrari foi mal no desgaste de pneus, a Ferrari foi mal na Bélgica. Se essa necessidade... Pneu quicou também, né? Quicou. E aí tem muitos que quicaram, inclusive. Muitos que quicaram. É uma reação. Agora, se essa diretiva técnica tiver sido atenuada por Spa, porque todo mundo teve que levantar, a gente pode ver um impacto diferente dela a partir de Zandvoort, a partir de Monza. Então são dois caminhos, Bruno Aleixo, para fazer isso aí que você está fazendo mesmo, esfregar os olhos e passar a mão na cabeça de preocupação. Porque a diretiva técnica pode ter a ver. Ou fazendo todo mundo levantar e a Red Bull vai se dar bem, ou todo mundo levantou na Bélgica, o efeito da diretiva não foi tão forte. São duas conjunturas que eu acho que podem ser desenhadas. Mas que os caras levantaram o carro, os caras têm uma expertise de levantar o carro, isso para mim foi fundamental, eu acho que isso foi. Eu achei interessante porque vocês falaram aí do efeito, né, do pula-pula, como os carros estão quicando, né? Assim, saiu do foco esse problema, ninguém fala mais e tal, mas nossa, a Ferrari... Eles tinham parado e agora eles voltaram. Né? A Ferrari, bota a câmera on-board lá, falei, como que esses caras estão conseguindo enxergar, né? Porque tá o tempo inteiro, né? Estava quicando bastante. E aí entra o questionamento, né, Bruno? Aí entra o questionamento, igual eu estou falando do limite de orçamento. A FIA vai fazer o que tem que ser feito? Porque esse final de semana, Bruno, os carros já estavam passíveis de punição. Eu não ouvi falar eu não vi nenhum dado métrico, não sei se o Adalto viu, nenhum dado de quem tem mais, e eu questionei isso semana passada. Quem quicar muito visualmente, o sensor vai dar igual ou não? Ou a gente vai ter carros que quicam e o sensor diz que não tá no nível de exigência. Ou ao contrário, o carro está estável, mas o sensor apita. Eu continuo com essa pulga atrás da orelha, porque muitos carros quicaram assintosamente, como você está dizendo, e eu não vi uma reação da FIA ainda, nem que seja uma explicação, nem que seja uma definição, uma atualização, nada. Estranho. Que saiu do foco também, né? Esse negócio de purposing, né? Agora, não sei. Eu acho que a diretiva pegou muito na Ferrari. Pode ser. Porque a Ferrari tomou um caminhão da Red Bull em curva pela primeira vez no ano. Tomou um caminhão. E a Ferrari reclamou muito da diretiva. O Binotto foi muito. Reclamou muito, E voltou a pular e tomou um caminhão da Red Bull no segundo setor. Então, eu, usando esse raciocínio, eu digo que pegou bastante na Ferrari essa diretiva aí. E vou falar, eu ainda acho que uma pista só é cedo. Vamos ficar de olho em Bélgica, em Holanda e Itália. Porque essa pista teve esse fator do levantar o carro por causa do Rouge. Sim, mas o Carlos Sainz no final, o Russell deu um aperto ali também, né? Isso que eu ia falar. Eu não sei se deu tempo de vocês lerem, nós pusemos uma matéria bem analítica aí, um monte de gráfico, né, comparando o ritmo de corrida, contando a corrida através de dados. E o ritmo do Russell era melhor do que o ritmo do Sainz, com os pneus vermelhos, com os pneus médios, e só não era melhor com os pneus duros. Mas, assim, era melhor no começo, depois ficava igual. Só que o problema do Russell, que não chegou no Sainz, foi que o Russell deu uma errada na curva 14, saiu da pista, estragou o pneu, pegou brita, voltou com o pneu sujo, no final da corrida, isso. E isso pode ter feito... Tem o rádio dele falando, né? Tem um rádio dele falando, eu estraguei tudo, mais ou menos assim, eu saí da pista. Isso pode ter feito com que ele não tenha chegado na frente do Sainz. Então você vê como pegou isso na Ferrari, como essa diretiva pegou na Ferrari. Que a Mercedes, que tomou na classificação, o Russell tomou um tempo absurdo, né? O Russell tomou 2 segundos. O Hamilton foi 1.8.
Até, se a gente até tirar o Verstappen, porque é meio crueldade comparar qualquer um com o Verstappen nesse final de semana, mas se a gente comparar a melhor Mercedes com a melhor Ferrari, tomou 1.2. 1.2 da melhor Ferrari. Isso já é assintoso, como a Mercedes continua perdida, mas assim, eu vou esperar a pauta chegar na Mercedes, eu não vou furar a pauta. Não, antes da Mercedes, vamos falar da Ferrari, né? Que a Ferrari continua nos divertindo bastante, né? Com a sua equipe, né? De boxe e tal, porque é incrível, né? Eles são muito... Eles chegaram agora numa fase que eles estão tão inseguros para dar uma diretiva para os pilotos, que eles começam a perguntar, né, para os pilotos, mas o que você quer fazer? Você quer colocar o pneu coisa? Você quer colocar o pneu amarelo, branco? Você quer não colocar pneu nenhum? O que você prefere? Me fala aí. Aí o piloto fala, pô, não dá para... Tem um rádio, inclusive, do engenheiro falando pro Leclerc as posições, e ele começa a falar as posições erradas, e o Leclerc corrige, ele fala, não, o cara que você falou que tá em oitavo, tá em sétimo, não sei o que. Pô, a Ferrari... E aí, no final, né, aquela joia da coroa, eles param o Leclerc para poder fazer a melhor volta. O Leclerc passa da velocidade nos boxes, ele volta, eles devolvem ele atrás do Alonso, ele tem que fazer a ultrapassagem do Alonso, não consegue fazer a melhor volta. Então, assim, né, a Ferrari é um combo, né, E ainda ele foi punido, porque ultrapassou a velocidade. Foi punido, porque ultrapassou a velocidade, que aí é culpa dele também, mas, né... Foi o sensor de velocidade que estava quente, estava super aquecido, não funcionou direito. É tudo errado, né? Mas isso aí achei até que foi o de menos, porque ali ele não fez a melhor volta, ali também voltou atrás do Alonso por um pentelésimo, eu só achei até de menos. O que me preocupou na Ferrari foi a lentidão dela, como o carro ficou lento em relação ao que era antes, né? O carro ficou muito lento, ficou tão lento quanto o da Mercedes, né? Se o Hamilton não tivesse batido ali, para mim, eu acho que ele chegaria ali em terceiro fácil, entendeu? Ainda mais que ele fez uma boa largada, tudo, né? Aí ele fez aquela cagada, a mesma que o Verstappen fez lá em Silverstone ano passado com ele fez com o Alonso, né? O pessoal continua... Não, peraí, diferente, bem diferente. Para mim é igual, igualzinho, conceito igual, tudo igual. O Hamilton comprime o Alonso na zebra, qual é o caso do Verstappen? Ele cruza a frente do Alonso antes de ter passado o carro inteiro. Sim, ele espreme o Alonso, não tem dúvida. Por isso que bate. Por isso que bate. Sem dúvida nenhuma. Não tem como, a não ser que o Alonso freasse de um jeito que não passava só o Hamilton, passava o Hamilton e mais uns dois por ele, né? Então, por isso que a culpa foi do Hamilton. Não, erro claro, claríssimo. Então, então a Ferrari, eu acho que ela piorou bastante nessa corrida. Vamos esperar que eles tenham errado no acerto, pode ser, né? Nunca se sabe. Vamos esperar que eles tenham errado no acerto do carro, tenham feito um acerto muito, muito errado, e é por isso que ficaram tanto, porque senão a Red Bull vai realmente passear nas últimas 8 corridas, né? Vai passear mesmo. E aí, Fábio, e a Ferrari? Bruno, assim, eu acho que já criou-se um folclore em cima da Ferrari, que parece que tudo que a Ferrari faz está errado, né? A Ferrari mas fizeram... mas vocês viram a paródia da abertura do The Office que fizeram com a Ferrari? Maravilhoso. Eu pus lá no meu Twitter, quem me segue vai lá ver. Eu não vi. Não, espetacular, mas vai lá. Enfim, para virar meme, tudo vira, né? Agora, a análise que eu faço da Ferrari é o seguinte: a Ferrari cometeu para mim 2 erros, e mais ou menos como o Silverstone, não são os erros que estão sendo muito, digamos, explorados. O parar para trocar pneu para fazer a melhor volta, e a gente já discutiu isso aqui no Loucos, eu sou contra existir isso nas corridas, né? Parar para fazer melhor volta, eu acho isso um contrassenso. Primeiro que eu acho que melhor volta e lixo é a mesma coisa. Corrida de carro, para mim, é ver quem chega na frente. Mas todo mundo faz. A regra está lá, os caras vão lá e exploram para tentar ganhar o ponto. Então, não acho que isso aí seja o problema da Ferrari. O problema da Ferrari é que não calculou o fator Alonso. Ele não volta atrás do Alonso, ele volta à frente do Alonso. Então, o Alonso passa ele. Então, o Alonso era um fator ali.
Se voltasse atrás do Alonso, era um erro mais crasso aí, não. Ele volta à frente. Só que o Alonso muito pouco à frente. Tão perto que estava, o Alonso numa pista que, eu repito, dava para fazer sem abrir a asa, dava para testar alguma coisa, mas o Alonso vai lá e abre, passa, e aí atrapalha, tira a melhor volta dele. Mas se não fosse o problema do sensor, que eu também questiono, né? Poxa, sensor superaquecido que não interfere na velocidade de boxe, eu nunca vi, eu questiono. Ok, nós somos reféns das informações das equipes nessa hora. Né, que houve um problema da viseira, houve, as imagens mostram, aliás, né, repito o que falei ontem, está na hora de acabar com isso, de jogar a viseira para trás, não pode mais acontecer isso, as viseiras estão se tornando um fator de risco, porque bloqueia o freio, porque superaquece o motor se entra na entrada de ar. O carro de Fórmula 1, a tendência é ele sugar a viseira, a tendência é ele fazer isso. A gente fala aqui o tempo inteiro, né, de downforce, de força aerodinâmica, de efeito solo, de como explorar as propriedades aerodinâmicas. A viseira sai do carro da frente, cara, ela vai ser fatalmente puxada para o carro de trás. O próprio Verstappen... Isso aí, só explicar para quem não viu, né, que o Verstappen tirou uma sobreviseira no começo da corrida e ela entrou no duto de freio do carro do Leclerc, né? Ele teve que parar. E isso influenciou, exatamente, isso influenciou diretamente. Você tem um rádio do Leclerc falando, gente, está saindo uma fumaça da minha roda dianteira. Então, quando você põe essas coisas, é fato, é verdade, aconteceu. Então, está na hora da FIA atuar e tirar esse procedimento, porque uma peça de um carro, e a viseira não pode influenciar numa corrida de outro carro. Não pode, não pode, não há possibilidade disso. O que você sugere que faça com a sobreviseira? O cara põe no macacão, o cara coloca um bolsinho ali no cockpit, o cara bota no cockpit, tem que tirar a sobreviseira? É evidente, o cara tem que tirar a sobreviseira. Né? O cara sujou a viseira, o cara vai lá e tira. Agora, não pode mais jogar ela fora. Tem que haver uma maneira do cara guardar essa viseira. O cara não botar no cockpit. Os engenheiros estão loucos para tirar peso do carro. A viseira, os caras contam lá como peso. Né? O engenheiro manda o piloto beber água. Não é para a saúde do piloto ficar bonitinho. É para o carro ficar mais leve. Por isso que o engenheiro manda piloto beber água. Porque os caras querem tirar qualquer grama de peso. Então, mas essa daí, meu amigo, está influenciando corridas do carro de trás ou está influenciando o próprio carro. Porque tem um rádio do Verstappen nesse final de semana, eu não preciso nem ir longe. Quem está acompanhando a Fórmula 1, todos os treinos, todas as sessões, já ouviu falar de viseira várias vezes. Nessa sexta-feira, o próprio Verstappen fala, a viseira está presa na minha suspensão traseira. Inclusive, que é muito legal a capacidade de visualização desses caras. Né? Quando vocês ouvirem, não, bateu porque o espelho retrovisor não mostra nada direito. Mostra porque os caras enxergam. Quando quer, mostra. Quando quer, mostra. Os caras enxergam viseira, cara. Viseira na suspensão traseira. Então, isso aconteceu na própria sexta-feira. E a imagem mostra, a câmera on-board do Leclerc mostra a viseira vindo para o carro dele. Então, chega. Já está na hora da FIA, né, nessa administração desastrosa desse Mohammed bin Sulayem, cheia de erros, cheia de vai e volta, de copiar e colar, enfim. Mas não vou entrar nisso agora, depois a gente discute sobre isso. O assunto é Ferrari. Então, influenciou a corrida do Leclerc, mas os erros da Ferrari, só para deixar claro, foram dois. Esse de não calcular corretamente o Alonso, mas se não houvesse o problema no sensor, por isso que eu fui falar sobre tudo isso, se não houvesse o tal problema no sensor, ou o erro do Leclerc, que pode ser também, a Ferrari teria ficado no 0-0. Ela teria parado, passado o Alonso, não ganhou ponto para a melhor volta, continuou, não teria dado o estardalhaço que deu. Então, o problema foi ali o sensor, que você pode colocar como não culpa da equipe. E o outro erro da Ferrari, esse que está sendo muito pouco falado, que é um erro bem bobo, foi na classificação, quando soltou o Leclerc para dar vácuo para o Sainz, botou o cara com pneu novo. Né? E tem o rádio do Leclerc. Gente, que pneu é esse? Então, assim, se você coloca o cara na pista... É verdade, tinha esquecido disso. Para que você vai dar pneu novo para esse cara? Então, assim, esse é um erro também... Esse é um erro que você tem que... Eu não estou vendo as pessoas falarem. É bem ridículo. É um erro bem ridículo esse. E o Sainz... Isso aconteceu no carro do Leclerc. Mas esse erro pode ter impactado o Sainz. Não exatamente esse momento, mas esse erro de não saber jogar com os pneus, porque entre os pouquíssimos que largaram com pneu vermelho, o Sainz foi o único que largou com pneu vermelho usado. Cara, se você está largando com pneu vermelho, se você está largando usado, é porque você não calculou direito a sua alocação de pneus. Você não pode largar com pneu vermelho usado. A não ser numa situação assim hiper extrema, você vai morrer no Q1, Q2, Q3, você tem que fazer aquela volta de emergência. Não houve isso. E o Sainz largou com pneu vermelho usado. Então esse tipo de erro aconteceu na Ferrari, Bruno. A Ferrari continua errática. Só que eu acho que muitas coisas ganham uma proporção de porque é a Ferrari. Eu acho que tem que analisar o erro com o tamanho que os erros têm. Teve um outro erro, na minha opinião,
apesar de ter sido proposital, de o Verstappen não ter dado vácuo, a Red Bull não ter mandado o Verstappen dar vácuo para o Pérez no Q3. O Verstappen deu a volta dele sem dar vácuo para o Pérez, depois saiu do carro. A Red Bull devia ter falado, não, volta para o carro, vamos pôr um pneu usado, né, que não vamos usar na corrida, você vai dar vácuo para o Pérez. Porque tem 1.800 metros ali para dar vácuo. Né? Que é a Ferrari até orquestrou com o Leclerc direito, porque o Leclerc ele tá no box e ele sai do box para dar vácuo. Não é que ele fica ali na pista, junto, esperando, não. Ele sai no momento em que o Sainz está contornando. Podia ter feito isso também, né? Lógico, entendeu? Então isso aí mostra aí uma falta de consideração, sei lá, um desleixo total com o segundo piloto deles. Carro deles, não é carro do outro. Carro deles. Mas a Red Bull não tá nem aí pro Pérez, né? A verdade é essa. Já não tava. Lembra que a gente falou aqui que aquela ordem na Espanha, eu acho, ordem desnecessária, não precisava. Aí agora tem essa questão do vácuo que você falou. Na corrida, o Verstappen pedindo para o Pérez deixar ele passar. Esse rádio do Verstappen, estamos perdendo tempo precioso. Meu Deus. O Verstappen passando por cima de todo mundo, aí chega no Pérez, que é tipo 1,5 segundos, mas agora estamos perdendo tempo. Red Bull. Bruno, Verstappen. Bruno, é o problema da geração de pilotos que nós temos. Não é só o Verstappen, são todos eles. Os caras não admitem disputa com um companheiro de equipe. Chega esse ridículo. Eu vou falar para vocês. É muita coincidência que depois que o pai do Verstappen foi lá na equipe reclamou publicamente que não estavam dando a devida importância para o filho dele, que começou essa palhaçada total, né? Total. Então... E eu vou falar para vocês, eu tô achando o Pérez, o desempenho dele caiu. Lembra que nós falamos aqui na Espanha? Sim, tem uma questão motivacional aí. O Pérez também precisa estar motivado. O desempenho do Pérez caiu. A Red Bull não vai precisar do Pérez esse ano, né? Vai ganhar o campeonato de barbada e tal. Mas e quem isso precisar no ano que vem? Se precisar que o Pérez faça uma coisa parecida com o que ele teve que fazer em Abu Dhabi no ano passado. Mas o Pérez é importante para o campeonato de construtores. Com esse carro traseiro desse jeito, quem é que vai andar com o Verstappen ninguém. Ninguém. O cara que andava assim, que eu só vi o Schumacher andando assim. E o cara que gostava muito de carro traseiro não tá mais na Fórmula 1, se aposentou, o Kimi Raikkonen. Também aposentou há uns 5 anos, né? Pode colocar o Leclerc nessa turma aí, Dalton. Pode colocar o Leclerc nessa turma. O Leclerc que gosta de carro traseiro, mas não desse jeito. Ele gosta de uma traseira muito solta. Não desse jeito. O do Verstappen tá demais. Você olha na câmera no bote para ele fazer curva, ele mal mexe no volante. Parece rally. Ele faz assim, joga a traseira e pronto, vai no acelerador e freia. Impressionante. Mas só para concluir é isso, né? A Red Bull não tá nem aí pro Pérez. Eu achei muito deselegante o Verstappen na corrida, passando por cima de todo mundo, com o pneu mais rápido, muito mais rápido, chegar no pneu. Agora eu tenho que pedir para ele me deixar passar, porque estamos perdendo tempo. Sabe? Vai pro inferno. Agora, nós tivemos, vocês comentaram aí, né? A disputa, né? Hamilton e Alonso, né? O Hamilton na primeira volta tentou passar o Alonso, acabou espremendo. Eu achei muito legal, porque o cara, quando tem 7 títulos também, ele não precisa fazer certas coisas, né? Porque a repórter brasileira que foi entrevistá-lo lá na hora, muito também... Esse jornalismo baseado em polêmica, né? Que a gente adora aqui no Brasil, já foi perguntar de cara, porque o Alonso falou isso no rádio, e falou assim, não, culpa minha, total... Eu achei que eu tinha deixado espaço, não deixei, acontece, culpa minha. Já assumiu para não ter problema, né? E vamos para frente, né? Que é assim que acontece, não é isso? É isso aí. Assumiu o erro, uma pena que ele tenha errado logo na primeira volta, mas assumiu o erro e pronto. Foi erro mesmo. Não tem o que falar. E o Alonso ficou bravo no rádio porque é cabeça quente também, né? Acho que até depois ele já falou que não. Falou que não, que ele tinha assim. Não puniram o Hamilton, ele falou foi incidente de corrida. Ele falou foi incidente de corrida, ele falou. Não, elogios à FIA agora, né? Elogios à FIA agora. Fiquei de cabeça quente, xinguei tudo. Mas foi incidente de corrida aquilo ali. Aí tem que elogiar a FIA mesmo, porque era um acidente que tinha tudo para ter punição e não precisa, né? A punição do Hamilton já foi, que ele ficou fora da corrida. Saiu da corrida. Né?
Então, o Alonso, pelo menos, ele foi coerente. Porque na batida do Hamilton com o Verstappen em Silverstone ano passado, quando foram perguntar para ele, ele falou incidente de corrida. Entendeu? Então, pelo menos ele foi coerente nisso. Agora, vamos falar da Mercedes, não? Vamos lá, pode falar da Mercedes. A Mercedes está perdidaça de novo. Né? Na classificação deu medo. Na corrida melhorou demais. Você falou para mim semana passada que já tinham se achado. Você falou para mim. Mas não acharam. Acharam que tinham achado, mas não acharam. Entendeu? Então, deixa eu fazer a pergunta agora. Em algum momento eles se acharam nesse campeonato? Porque nós estamos chegando, passou da metade do campeonato, né? E a gente já falou que vai, a Mercedes agora achou, agora vai, agora fez. Eu não falei, não. Por isso que eu tô pegando o pé aqui do agora, a Mercedes, qual foi o bom desempenho da Mercedes? Na Hungria, agora só. Na Espanha também foi, em Barcelona. Eles só tiveram 2 bons desempenhos. Em Barcelona. Silverstone, se não tem o safety car, o Hamilton ia para cima das Ferrari. Desculpa, Silverstone, esqueci. 3. Silverstone e Hungria. Foram 3 bons desempenhos. Que quando eles têm esse bom desempenho, eles acham que acharam o problema. Só que aí eles vão para a próxima corrida. Gostei dessa frase. Eles acham que acharam o problema. Só que eles vão para a próxima corrida com aquilo na cabeça. Bom, achamos, então temos que mudar aqui. Eles fazem isso e o carro piora. Em vez de melhorar, o carro piora, entendeu? Então, eles... É isso. Então, eles não estão... Eles ainda estão perdidos. E ainda não desistiram desse carro. Eles vão continuar com esse carro. Não vão meter um sidepod nele, entendeu? Nesse carro não, mas o de 2023 eu não tenho a menor dúvida que ele ou vem parecido com a Red Bull ou ele vem parecido com a Ferrari. Mas eu não tenho a menor dúvida. Não é informação, mas eu não tenho a menor dúvida. Eles não estão nessa pegada, não estão. Ainda não estão nessa pegada. Estou falando de 2023. Vamos lá, o carro de 2023. O carro de 2023 já está sendo... Ele já existe, é isso que eu ia dizer. Ele já existe. Ele já existe. Não tem sidepod. É igual esse daí, por enquanto. Eu estou colocando aqui, não tem informação, eu duvido que eles vão manter essa filosofia. Você vê as frases do Hamilton. Eu não sei se o Adalto terminou. Antes eu posso começar, pode terminar. Não. Podemos falar um em cima do outro, foda-se. Manda aí. A minha dúvida é se você estava no meio do seu raciocínio. Não. Vamos lá, Bruno. Primeiro, né? A gente fica muito diretiva, técnica, vai mudar, vai aproximar, calma, né? Lembrei semana passada das asas flexíveis, né? Red Bull vai... Não foi nada. A gente tem que pensar sempre, gente, que um carro de Fórmula 1 não ganha por causa de um detalhe. Ele não ganha por causa de uma peça. Ele não ganha por causa de uma sacada. Ele é um conjunto de coisas. Você pode chegar numa Spa, por exemplo, e esse detalhe do assoalho, esse detalhe da extremidade que o Gary Anderson defende, isso pode fazer a diferença naquela corrida. Mas estamos falando de campeonato. Uma diretiva técnica, chegar a esse ponto de derrubar a Red Bull, vamos ver nas próximas corridas. Mas os caras podem ter ficado até mais forte pela teoria que eu falei agora há pouco, não preciso repetir. O caso da Mercedes, eu acho que dessa vez, pelo menos houve um certo sentido no que aconteceu. Ao contrário da Hungria, e o Russell falou uma frase para mim que ajuda muito a entender a Hungria. Ajuda a entender, tá, gente? Não é cravar informações. Mas daqui a pouquinho eu chego lá. A Mercedes tomou 1.2 do Sainz, né? Tomou 1 segundo do Leclerc, que nem sequer trabalhou para qualifying o final de semana inteiro, porque já sabia que não ia... O qualifying seria ele contra Verstappen ali no máximo, enfim. A Mercedes, inclusive, largou atrás das 2 Alpine. Quer dizer, tomou no qualifying das 2 Alpine. Não largou atrás porque o Ocon foi alijado. Alijado é bonito, hein, Bruno? Bonito, gostei. Muito bom. Bonito, né? Alijado é bonito. E foi alijado pelas trocas de motor, enfim, que a gente teve várias nesse final de semana. Mas o que aconteceu com a Mercedes? Frio, dessa vez fez sentido. Frio na sexta, frio no sábado, os caras apanhando. Os caras fazendo cada hora uma volta de aquecimento. E eu já falei isso aqui no Loucos. Volta de aquecimento hoje é tão importante quanto a volta cronometrada. Se você não põe o pneu na temperatura ideal, não adianta você fazer a melhor das voltas. Tem uma coisa que a Sky Sports da Inglaterra fez, Bruno, que é assim, assustadora. Que é comparar, eles sempre fazem.
comparar a volta com a volta. Divide a tela, coloca um carro de um lado, um carrinho de outro. E aí vai comparando, e aí vai pausando para você ver quem está na frente, na linha, na reta, aí na curva, se alguém aproximou. É aquela comparação volta a volta que a gente já viu muito, que é muito legal. Eu não vou nem narrar a comparação volta a volta, eu vou falar só da curva 1. Na curva 1 eles alinharam Verstappen e uma Mercedes que eu não me lembro qual é. Alinharam. Vamos comparar a curva 1. Gente, os carros fazem a curva 1 lá surge, fechadinha, curva lenta. Na hora que eles chegam na entrada, na saída do box, o Verstappen já botou um carro de diferença para a Mercedes. Na curva 1. É uma coisa de você falar assim, é outra categoria. Aí você tem que ir para o clichê. É outra categoria. Estou falando só da curva 1. Não vou nem entrar nas outras. Então, Mercedes, no frio, tomando, não conseguindo aquecer o pneu. O Paul di Resta lá na pista, o Martin Brundle, se lado a lado na pista, falando ali... Cada hora eles estão fazendo volta de um jeito, de aquecimento. Eles estão tentando tirar aquecimento desse pneu e não conseguem. Na Hungria isso não fez sentido, porque no calor eles foram mal e quando esfriou eles fizeram a pole. Embora tenha uma teoria para isso. Mas eles na Hungria, aí que tá. Por isso eu tô falando que eles acham que acharam algumas coisas e depois não acharam. Eles fizeram um ajuste diferente na calota das rodas, que eles acharam que aquilo ajudou a aquecer o pneu. Pois é. Fizeram a mesma coisa agora e não deu certo. O Russell disse uma coisa que eu acho que reflete muito no que pode ter acontecido na Hungria. Mas só para matar a questão da Bélgica, só para a Bélgica primeiro. Aí largam mal, como eu falei, piores do que as duas Alpine, aí vai para a corrida. O que acontece na corrida? Temperatura muito mais quente, mais de 10 graus mais quente, o carro mais, digamos, carregado, combustível mais pesado, você consegue aquecer o pneu melhor. O que você tem? Você tem uma situação de corrida muito diferente. Primeiro, o Russell, no primeiro stint, ele consegue manter uma certa distância relativamente próxima de Sainz e Pérez, no primeiro stint, ou seja, estava ali na toada. E no final, aquilo que a gente já citou aqui, ele vai para cima do Sainz. Se não é a escapada dele, ele ia pressionar o Sainz. Então, olha a diferença da Mercedes no frio e no calor. Olha a questão do aquecer pneu, como está deixando os caras perdidos. Dessa vez fez sentido. É o que a gente tem falado. No frio eles não conseguem, e Imola foi assim. Lembram de Imola? Aquela chuva, aquela umidade, todos os caras não conseguiram fazer nada. Os caras têm dificuldade de aquecer o pneu. No calor, na Bélgica, quando fez o sol e o domingo estava muito mais quente, olha como o desempenho deles foi muito melhor. Então, Só que aí eu tô falando tudo isso, gente, parece que eu tô aliviando para eles. Não, uma equipe desse porte não pode ser tão refém assim. Eu entender o carro. Se eles não estão entendendo o carro, eles são reféns da temperatura. Uma equipe desse tamanho não pode ser refém de temperatura dessa maneira. É claro que a temperatura ajuda uns e piora outros, mas não pode ser esse 880 dessa maneira. Eu não sou ninguém no frio e no calor eu consigo nascer de novo. Não pode. Eles têm que atenuar isso aí de alguma maneira. Agora, só para a questão da Hungria, para o ouvinte pensar na cama, diria saudoso Joelmir Betting. O Russell falou uma coisa muito interessante. Ele falou, ele contou, porque vocês repararam que o asfalto de Spa foi recapeado em algumas curvas. Então, ao Rouge você vê até a cor do asfalto diferente. A 8 e a 9, que nós falamos aqui no Loucos de terça-feira passada, a 8 e a 9 construíram até uma nova pista ali para moto, o asfalto ali você vê que ele é mais escuro. O Russell falou, nessas curvas do asfalto novo, a gente conseguia ter uma aderência muito boa, a gente conseguia ter um desempenho muito bom, e 2 jornalistas foram lá conferir, e a Mercedes tinha um ganho nessas curvas, naqueles microsetores que são aqui onde a Fórmula 1 é analisada, né? Você consegue ver curva a curva quem ganha e quem perde. Aí a gente pensa, né? O asfalto na Hungria era novo. O asfalto na Hungria era todo novo. Então, o fator asfalto pode ter sido, preste atenção na minha expressão, pode ter sido um fator muito preponderante na Hungria. Para que o carro tenha uma aderência que ele precisa ter, que ele não consegue ter sozinho. Acho que essa é uma leitura muito interessante para tentar explicar a Hungria. Tem essa da calota, enfim, tem várias outras. Mas é essa do asfalto da Mercedes e bem... No asfalto novo e muito mal nas Pulron, que o Bruno citou, as duas rápidas, eles iam muito mal nessa curva. Um asfalto mais aderente pode estar sendo assim, fundamental nesse momento, que mostra uma equipe perdida também. Mas casa com a Hungria, porque o asfalto na Hungria era todo novo. Era uma pista nova, recapeada, e ali os caras conseguiram fazer algo que ninguém esperava. Então é uma teoria, claro que é uma teoria. Vamos ficar de olho, vamos ver pistas asfaltadas ou vamos ficar de olho em trechos reasfaltados aí para frente, para a gente ver se tem alguma coisa a ver. Os caras da Mercedes vão mandar... os caras da Mercedes vão sair mandando asfalto para os países todos para poder colocar na pista. Não, eu acho que tem, sim.
É uma teoria interessante, porque explicar a Hungria é uma ciência abstrata. Então a gente tem que tentar. É um somatório de coisas, né? É um somatório de coisas. Sim, sim. E a Mercedes acho que é o carro que ainda a equipe talvez tenha entendido menos o assoalho dela, né? Ela realmente não consegue dar forte. Ela estava com muita asa. O Toto Wolff chegou a dizer que eles tinham um paraquedas no carro. O Hamilton falou isso na entrevista, que ele falou assim, ele até brincou, ele falou, eu olhava no retrovisor para ver o paraquedas, porque para mim tinha um paraquedas ali atrás. Entendeu? Então, aí você também você acaba com a UP, né? com uma asa 10, com um paraquedas atrás, o carro também não andava de reta, não estava fazendo curva, muito ruim, quer dizer, muito ruim mesmo. Eles tiveram que pôr mais asa, porque não estava gerando downforce do assoalho, então você tem que pôr mais asa em cima. Aí você mata, porque você põe ali 10 pontos de asa, 9 pontos de arrasto. Entendeu? Não tem muito segredo. Uma super asa, que dá 10 pontos de downforce, se for super, ela dá 8 de arrasto. Então, quer dizer, enquanto o assoalho, você põe o assoalho que dá 10 de downforce e dá 2 de arrasto. Entendeu? Então, aí você mata. Enquanto eles não acertarem isso, e com a suspensão também, né? O problema também, eles têm um problema na suspensão que para mim, é um dos problemas mais graves que ele tem. Tanto é que é o carro que, quando tem bump na pista, mata eles também. Quando não acertarem isso, vão ficar andando atrás. Agora, eles podem acertar numa próxima corrida e a gente ficar todo empolgado de novo, que vamos ter 6 carros disputando, né? A gente estava empolgado que podia ter 6 carros disputando isso, lembra? A gente estava empolgado. Os 3 aqui estávamos empolgados. Não, mais 2,5. O Fábio nunca está empolgado com nada, mas a gente estava empolgado. Eu falava pro Fábio há um mês atrás. Eu ancorei o programa passado. Era do Verstappen, ele falava, não, de jeito nenhum. Como é que é? Agora ele, eu já estava falando que não tinha disputa. Falou isso na corrida passada. Eu não disse isso. Eu não disse que eu já estava falando. Eu disse que não houve disputa. Ponto. Agora eu não disse que eu avisei que não havia disputa. Agora, enquanto vocês ficam preocupados em falar que o campeonato acabou, eu estou dizendo que não houve campeonato. Agora, eu ancorei o programa passado, porque o âncora não quis estar presente. Dizem que não estará no próximo. Não, eu estarei, porém eu perguntei para Adalto, sem nenhuma empolgação, eu perguntei para Adalto, será que teremos 3 carros mesmo brigando pela vitória? E aí ele se derreteu, falando que teríamos, que seriam uma chegada separada por milésimos de segundo. A gente, tipo circuito oval, a gente sempre sonha com essas coisas, porque, né, a gente quer um campeonato igual do ano passado, só isso. A gente só quer uma coisa simples, um campeonato igual do ano passado, só isso. Já era. Agora aqui, só uma coisa. Não precisa nem ser na frente, hein? Se o Verstappen tivesse feito a corrida que fez, não importa. Detonado, como ele fez, detonou todo mundo, mas tivesse havido disputa real pelo segundo, pelo terceiro ou pelo quarto, a corrida inteira, eu não ia achar a corrida ruim. Eu ia achar a corrida boa. O problema é que não houve disputa em lugar nenhum. Sim, tem algumas poucas ultrapassagens, os caras que largaram lá atrás porque tomaram punição, né? Então eles ultrapassaram e acabou. E o Verstappen. E teve o Ocon, grande Ocon. Peraí, só rapidinho, Bruno, antes da gente. Só rapidinho, só para matar esse negócio da Mercedes. Por que eu acho que a Mercedes vai mudar radicalmente para o ano que vem, né? Você vê as frases do Lewis Hamilton depois, né? O Lewis Hamilton absolutamente. Ele muda. O Lewis Hamilton, assim, quando ele perde uma corrida, ele é outra pessoa, né? Ele não fala direito, enfim, e ele é absolutamente desiludido, dizendo, ele mesmo não sendo perguntado exatamente sobre 2023, mas ele falando, vai ser ótimo olhar esse carro pelas costas no final do ano, vai ser ótimo tentar fazer alguma coisa, começar do zero, esse carro não dá mais nada. Impressionante as frases do Lewis Hamilton. Por isso que eu acho, até pelo fator de não entenderem até agora o que está acontecendo, eu acho que vem uma Mercedes completamente diferente para o ano que vem. Mas enfim. Eu também acho. O que eu queria, a gente estava falando do campeonato, sabe o que eu queria também? Um grid cheio, porque eu assisti um trecho da corrida
Assistiu um trecho da corrida da Fórmula 3, como tem carro, né? Nossa Senhora, grid lotado, um monte de carro brigando, é coisa maravilhosa. Esporte melhor, né, Bruno? O esporte melhor, o automobilismo precisa ser assim. Mas você não esquece que a Fórmula 3 é uma monomarca, né? Então você pode meter lá 40 carros, se não tiver muita diferença de piloto, você vai ter 40 carros ali andando um atrás do outro. Sim, não, estou falando hipoteticamente. Porque o que a gente tem são boatos, né, de trocas de equipes, e agora o próximo que tem, né, para a gente finalizar aqui, é que o Gasly está indo para a Alpine. Ué, mas e o Ricardo? O que vai acontecer com o Ricardo, Adalto? Haas, eu acho. Não, eu não estou dando essa. Isso não é informação. A minha opinião é que eu já tinha falado isso antes. Eu achava que a Alpine ia atrás do Gasly e que a Red Bull não ia segurar. Pelas informações do próprio Helmut Marko hoje, eles vão liberar sim. Ele está falando até em buscar o Colton Herta. Eu vi isso daí. Isso foi surpreendente. Isso é da boca, isso é palavras dele. Isso não é uma especulação que saiu no... Palavras dele. Não que já está certo isso, né? Não está certo, mas ele pensa no Colton Herta, é um dos caras que passa pela cabeça dele, ele falou. O Gasly iria lá com o Ocon, que não se dão, né? Não são amigos, mas o chefe de equipe lá já falou que não quer saber, esse negócio que não é amigo. Se for para trabalhar junto, vai ter que trabalhar direito. O Ocon não é flor que se cheira, o Ocon nunca se deu bem com nenhum companheiro de equipe, nem com o Pérez, que é um amor de pessoa. Nunca se deu bem com nenhum companheiro de equipe. Né? Está bem com o Alonso. Então, mas o Alonso também não fala, nem fala. O Alonso também é um doce de coco. O Alonso é uma doçura, né? O Alonso para se dar mal com o Alonso é fácil, né? Agora, parece que ele não é flor que se cheire, o Ocon. Mas o que está se desenhando aí é o Piastri realmente McLaren. O Gasly ir para Alpine e o Ricardo talvez na Haas ou não, porque daí o Ricardo ficaria sem assento se não for para a Haas. E aí quem sobraria aí, estão falando em Mick Schumacher ir para não sei aonde, porque hoje a Ferrari cortou os laços com o Mick Schumacher. Se desligou. Essa informação pode fazer diferença no tabuleiro aí. Se desligou da Ferrari. Porque a Ferrari já viu que não dá, né? O Mick Schumacher é fraco. O Mick Schumacher tomou uma... Vocês viram a ultrapassagem que ele tomou do vovô Alonso? Que aula na Les Combes, né? Ali? Que aula que o vovozinho deu nele, hein? Ele é fraco, era para descer do carro e falar assim, toma aqui capacete... Esquece. O Mick Schumacher é bem fraco, entendeu? Então chegaram a especular, porque a imprensa, sei lá, a imprensa gosta muito do pai dele, fica forçando a barra. Especular ele na Alpine com o Ocon, mas eu corto fora alguma coisa aqui, um dedinho. Não, fala aí a parte do corpo, vai. Não, ele não vai fazer isso não, pessoal. Isso é só brincadeira. Porque eu não descarto não, hein? Eu não descarto não. Aí é pegar meter um negócio na testa ali, porque aí estão esperando tudo do Ocon. O Ocon virou um gênio, porque não é possível, pô. Entendeu? Se colocar 2 meia-boca e um mais meia-boca ainda, que seria o Schumaquinho, o Schumaquinho é fraco, vai. Vocês não acham? Não, eu acho fraco. Não, fraco não. Eu não acho que ele é tudo isso. Que falam dele. Eu acho que ele é mediano. Ele é... Enfim. Não, mediano é Magnussen. Mediano é Magnussen. Não, Magnussen é um piloto de médio para bom, vai. Entre médio e bom. Eu acho que o Schumaquinho pode dançar, ou se o Schumaquinho continua lá, porque tem a grana também, né? Tem essa. Ou não, né? Porque se a Ferrari cortou... Não, se a Ferrari cortar... Eu acho que o Giovinazzi... Tem um patrocinador, o Schumaquinho. Giovinazzi é um patrocinador dele. Giovinazzi é candidato, hein? O Schumaquinho tem um patrocinador dele. Se o Gunther Steiner, não sei, ele tá cheio de razão. O Schumaquinho falar, o patrocinador vai embora comigo, não sei não, hein? Não sei não parece que são 15 milhões. Eu não sei se a Haas está disposta a perder 15 milhões, entendeu? Mas
Eu vejo um desenho mais assim, o Piastri na McLaren, o Pierre Gasly na Alpine e o Ricardo na Haas e o Schumacher fora. Eu vejo mais esse desenho. Não quer dizer que isso vai acontecer, mas eu estou vendo mais isso. Uhum. E aí, Fábio, para finalizar? O Gunther Steiner já ligou para o Ricardo, isso é uma informação, o próprio Ricardo admitiu isso. Né? Ricardo, num momento de MotoGP, os pilotos de MotoGP, é muito legal, porque eles falam, estou negociando sim com essa equipe, estou conversando, pode ser que voe de Fórmula 1, nunca, né? E o Ricardo, dessa vez, admitiu que o telefone tocou pelo Gunther Steiner. Te falei quinta-feira isso. Que é uma, pois é, uma perspectiva que eu acho que pode acontecer, também acho que pode acontecer. O Piastri já é da McLaren. Para mim, essa questão do contrato vai ser o quanto a Alpine tem que receber, o quanto a compensação pode acontecer, enfim. Todas as informações levam que o Piastri já é da McLaren, inclusive o anúncio seria feito rápido, não demoraria. Acho que o Mick Schumacher pode não ser descartado, tão assim descartado, porque ele pode acabar na Alfa Romeo. Né? Vale lembrar, né, Bruno Aleixo, que nesse final de semana foi oficializada a entrada da Audi, alemã. Teve isso também. Que é piloto alemão. A Fórmula 1 vai conseguir a proeza que ela trabalha para isso, né, de receber 2 novas fabricantes de motor, o que é ótimo, mas sem adicionar nenhum cockpit no seu grid, que é by design, é porque eles querem, é desenhado. Fábio, não é nem tão ótimo assim quanto você falou agora, viu? Duas fabricantes, para mim, é ótimo. Eu acho ótima notícia. Depois, na quinta-feira, eu vou contar uma coisa aqui que eu já sei agora, mas vou deixar para quinta. Enfim, eu acho duas fabricantes chegando é ótimo. 2, 3, 4. Se a Honda quiser voltar, para mim isso é bom. Só que isso, para mim, deveria se refletir no aumento do grid. E eles não querem que aumente, né? Fazer o quê? Tá lá, tô até colocando no meu Twitter hoje o Drogovic já jogando a toalha, já praticamente jogando a toalha. Mas, enfim, para quê? Mais cockpit? Para quê? Então, Bruno, eu acho que o Mick Schumacher pode ser um fator nessa equação, porque a Alfa Romeo vai virar Audi. E esse segundo assento da Alfa Romeo, ele ainda não está finalizado, porque o Zul não renovou. Então, alguém pode pingar na Alfa Romeo, que vai virar Audi, que, enfim, já pode estar pensando em, enfim, já pode estar vendo ali uma coisa, já visualizando um futuro. Um piloto para chegar, um piloto de vitórias. O Ricardo é um piloto com vitórias, o Ricardo pode acabar lá também. Tudo indica que ele não vai para a Alpine, não. Realmente, tudo indica que ele não vai para a Alpine, não. Eu não dou essa negociação da Alpine finalizada, mas está tudo caminhando para o Gasly. Então, Bruno, vamos ver essas. O interessante, Bruno, rapidinho, foi ver essa turma toda de volta à pista e foi ouvi-los algumas coisas interessantes, né? O Alonso dizendo até que o Otmar Zaufer nem foi avisado por ele, porque diz o Alonso, não era parte das negociações, então não me dei o trabalho de avisar, tem uma rusga aí com certeza. O Alonso falando uma coisa muito interessante, assim, que a gente já meio que tinha desenhado, mas ele admitindo francamente, de que a Alpine usou o Piastri para ameaçá-lo várias vezes. O Alonso falou para a Sky Sports da Inglaterra, played that card too many times. Ou seja, usaram essa carta muitas vezes. E eu me senti valorizado. A Alpine foi assim a equipe de kart, né? Nenhuma equipe de kart é tão amadora quanto a Alpine foi nessa história toda, né? Por isso que desde o começo eu falei que eu achava que a única saída honrosa, não uma saída que vá apagar esses erros dela, mas uma saída honrosa fosse ela escolher um piloto, mesmo com um contrato bom, que estivesse no grid. E por isso que eu acho que eles vão... Uma das razões que eu acho que eles vão ter o Gasly lá. Gasly é bom?
É que eu acho o Gasly bom piloto. O Gasly é bom, mas eu também acho, não é mas uma só maravilha, né? Exatamente. Eu acho um bom piloto, mas bom piloto do boxe chegou em 8º lugar na corrida. Opa! Não, ele é bom piloto. Umas 2 corridas por ano boas, até o Stroll faz. O ídolo todas são boas. Você não sabe nada. Fábio não sabe nada de Fórmula 1. Tomou uma espremida do Vettel essa corrida e foi parar lá. Viu? Super piloto. O Vettel agora que resolveu aposentar, jogou ele para fora da pista. O Vettel jogou ele para longe. mas na França ele tinha feito o break test no Vettel também. Então o Vettel falou: você tá pensando o quê? Você acha que você vai se fazer em cima do vovô aqui, ô meninão? Você tá pensando o quê? Só porque você tem uns francos canadenses aí no seu bolso? Não, senhor. É isso, pessoal. Finalizando, então, o nosso Loucos por Automobilismo dessa semana. Na quinta-feira, a gente volta com a edição para responder as perguntas. E no final de semana já tem corrida de novo, né? Já temos o Grande Prêmio da Holanda, com muitas emoções aí para a gente... Que a gente espera, né? Que tenham, né? Muitas emoções. Apostando um Guaraná, Bruno. Quem é o segundo colocado na Holanda? Porra, Pérez. Fábio? Verstappen. Tá bom. Leclerc. Imagino que vai ter de gente lá, hein? Você vai no Leclerc? Tá bom, tá anotado aqui. Anotei, ó. Anotei na mão aqui, ó. Né? Você tá parecendo uma figura que anota com a linha na mão, hein? Eu anotei aqui na mão, aqui, ó. Tá tudo tranquilo. Ó, um grande abraço para todo mundo e a gente volta na próxima quinta-feira com mais Loucos pro Automobilismo. Valeu!